No chá de bebê da minha irmã, eu estava com 9 meses de gravidez. Meus pais nos fizeram sentar eu e meu marido ao lado de uma lixeira fedorenta. Confrontei-os, dizendo: não suporto esse cheiro. Por favor, podemos sentar em outro lugar? Minha mãe gritou: primeiro, entregue todos os itens de bebê para sua irmã. O bebê dela é mais importante e ainda pague $7.000. Quando recusei, ela me empurrou com força. Caí direto na piscina e tive dificuldade para subir à superfície. Todos riram, dizendo: se ela não voltar, podemos ficar com tudo. Minha irmã esboçou um sorriso: finalmente, meu bebê vai ter tudo. O impacto violento rompeu a bolsa, e comecei a entrar em trabalho de parto, gritando de dor. Mas então meu marido reagiu. O rosto da minha mãe ficou pálido de medo. O convite havia chegado 3 semanas antes da festa. Papel cartão creme com letras douradas anunciava o chá de bebê de Madison, na casa dos meus pais em Pasadena. Minha irmã mais nova havia enviado via correio registrado que já deveria ter sido um alerta. Quem envia um convite de chá de bebê que exige assinatura na entrega? Mostrei o convite para meu marido Derek no café da manhã. Ele levantou o olhar do laptop, a caneca de café parada no meio do caminho até os lábios. Sua irmã realmente vai fazer o chá na casa dos seus pais? Me mexi desconfortavelmente na cadeira, minha barriga inchada tornando qualquer posição dolorosa com 35 semanas de gestação. Nossa filha tinha descido mais nas últimas semanas, e a pressão na pelve fazia cada passo parecer que eu carregava uma bola de boliche entre as pernas. O maxilar de Derek se fechou com força, lembrando-se de tudo que eles já haviam feito. Os comentários sobre nós termos apressado a paternidade quando anunciamos a gravidez, a sua mãe literalmente dizendo que Madison merecia mais ter um bebê porque estava casada há mais tempo. A lembrança doía. Minha mãe disse exatamente essas palavras há 6 meses, em um jantar de família, logo depois que Madison anunciou a gravidez. Não importava que Derek e eu tentássemos há 3 anos antes de finalmente concebermos por fertilização in vitro. Nem os milhares de dólares gastos, as injeções hormonais que me deixavam cheia de hematomas e emocionalmente exausta, a decepção mês após mês. Madison ficou grávida na lua de mel naturalmente, facilmente. A partir daquele momento, ela voltou a ser a filha dourada da família. Não precisamos ir, Derek disse suavemente. Mas eu sabia que tínhamos que ir. Recusar seria dar munição à minha mãe para anos de chantagens emocionais e acusações. Ela me pintaria como a irmã mais velha ciumenta, incapaz de se alegrar por Madison. Meu pai me chamaria de egoísta, imatura, vingativa. Então confirmei presença. O dia do chá chegou, quente e úmido, típico final de agosto na Califórnia do Sul. Lutei para entrar em um vestido de maternidade que, 2 semanas antes, ainda me servia confortavelmente, mas agora estava apertado sobre a barriga. Derek me ajudou com os sapatos, pois eu mal conseguia ver os pés, quanto mais alcançá-los. Ficaremos apenas 1 hora, ele prometeu ao entrarmos na entrada circular da casa dos meus pais. No máximo 2 horas. Depois eu te tiro de lá. O quintal tinha sido transformado em um verdadeiro cenário de Pinterest. Balões brancos e dourados formavam um arco sobre o pátio. Mesas cobertas com toalhas de linho marfim exibiam elaborados arranjos florais. Um buffet de sobremesas apresentava um bolo de 3 camadas decorado com blocos de fondant e flores de açúcar. Tudo gritava caro, planejado, perfeito. Minha mãe estava perto da piscina, vestindo um vestido de grife, cumprimentando os convidados com beijos no ar e uma cordialidade ensaiada. Ela me avistou e seu sorriso vacilou por um segundo. Depois, se recompôs, caminhando na nossa direção com os braços abertos. Clary, você veio. Ela me abraçou de forma rígida, tomando cuidado para que nossos corpos não se tocassem. Meu Deus, você está enorme. Tem certeza de que não são gêmeos? Não, mãe, só um bebê, como você sabe. Bem, a gravidez se mostra diferente em cada pessoa. Seus olhos percorreram meu corpo com um desdém mal disfarçado. A Madison mal mostra a barriguinha. Um bumbum tão certinho. Muito elegante. A mão de Dererick encontrou a pequena curva das minhas costas, me apoiando. Clary está linda. A gravidez combina com ela. Os lábios da minha mãe se estreitaram. Claro. Agora, por que vocês dois não vão se sentar?
A cerimônia começa em 20 minutos. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, nos deixando parados de forma constrangedora perto da beira do pátio. Olhei para as mesas. Mesas redondas para 6 pessoas estavam espalhadas pelo quintal, cada uma com cartões de lugar em caligrafia elegante. Encontrei nossos nomes em uma mesa no canto mais distante, parcialmente escondida por um elaborado treliçado coberto de era artificial. Nos aproximamos, e o cheiro me atingiu imediatamente. 3 grandes lixeiras estavam diretamente atrás da nossa mesa, transbordando restos de comida e pratos sujos de preparativos da festa. O calor de agosto havia os deixado rançosos, e moscas zumbiam ao redor das tampas. O cheiro de frutas podres e leite azedo me revirou o estômago. Não pode ser, disse Dererick, incrédulo. Eles não nos colocaram ao lado do lixo. Olhei para os cartões de lugar, Clary e Derek Walsh. Não era engano. Minha prima Jennifer estava na mesa ao lado, a uns 5 metros das lixeiras, conversando com outros parentes. As mesas principais, próximas à casa, abrigavam os amigos dos meus pais e as madrinhas da Madison. Todos os outros estavam na sombra, com vista para a decoração. Nós ficamos no canto do lixo. Caminhei com cuidado pelo quintal, cada passo enviando dores agudas pelos meus quadris. Minha mãe estava junto à mesa de sobremesas, provando um cupcake. Mãe, houve um engano com nossos lugares. Ela lambia o dedo para tirar o glacê. Que engano! Dererick e eu estamos sentados ao lado das lixeiras. O cheiro é muito forte, com minha gravidez, me deixa enjoada. As mesas foram organizadas com muito cuidado. Clary, Madison passou horas no mapa de assentos. Eu entendo, mas não consigo suportar o cheiro. Podemos sentar em outro lugar, por favor? A expressão da minha mãe endureceu. Absolutamente não. Cada assento é designado. Há cadeiras vazias na mesa da tia Linda. Poderíamos só. Essas são para as amigas da Madison que podem se atrasar. Ela cruzou os braços. Você está exagerando por causa de um cheirozinho. Todos os outros estão se virando muito bem. Mas eles não estão sentados bem ao lado do lixo. Minha voz quebrou. Frustração e hormônios faziam meus olhos arderem de lágrimas que eu me recusava a derramar. Isso me dá náusea. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes. Antes do quê? Minha mãe se aproximou, baixando a voz até um sussurro cortante. Antes de ser egoísta com as coisas do bebê. Você já tem tudo, Clary. O berço, o carrinho, a cadeirinha, todas aquelas roupas caras. Madison precisa dessas coisas. O bebê dela merece. A conversa tomou um rumo que eu não esperava. Do que você está falando? Madison pode comprar suas próprias coisas. Por que deveria, se você já as tem? Sempre te deram tudo. Seu pai pagou sua faculdade, seu casamento. Agora você tem esse quartinho chique enquanto Madison luta. A versão revisionista da história era de tirar o fôlego. Madison tinha um emprego de 6 dígitos em uma empresa de tecnologia. O marido, Nathan, possuía uma imobiliária de sucesso. Eles acabaram de comprar uma casa com 4 quartos em Santa Mônica. Mas, de alguma forma, na narrativa da minha mãe, Madison era necessitada que precisava de caridade. Minhas coisas de bebê eram presentes da família do Dererick e de nossos amigos. Não eram minhas para dar. Sangue é mais forte que água, Clary. Família ajuda família. Os olhos da minha mãe brilhavam com algo feio. Madison precisa do quartinho, do carrinho de designer, do monitor de bebê sofisticado. Tudo. Primeiro, entregue todos os itens de bebê para sua irmã. O bebê dela é mais importante. As palavras pairaram no ar entre nós. O bebê dela é mais importante. Não igualmente importante. Não ambos preciosos. Mais importante. Não. A palavra saiu mais firme do que eu realmente sentia. O rosto da minha mãe ficou vermelho. O que você acabou de dizer? Eu disse não. Essas coisas são para o nosso bebê. A Madison pode comprar as dela. E mais, pague $7.000. Pisquei, confusa. Como é?
Madison precisa de $7.000 para os móveis do quarto do bebê que ela quer. Já que você está sendo egoísta em não compartilhar, o mínimo que pode fazer é ajudar financeiramente. Você e o Derek têm bons empregos. Podem pagar. A audácia me tirou o fôlego. Você quer que a gente dê $7.000 para Madison? Além de entregar tudo o que preparamos para o nosso próprio bebê? É o justo. Ela é sua irmã. Justo? Minha voz subiu. Como é que isso é justo? Os convidados começaram a perceber. Cabeças se viraram em nossa direção. Meu pai surgiu da casa, já com a expressão irritada, antes mesmo de entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? O tom dele deixava claro quem ele achava que era o problema. Sua filha está sendo difícil, disse minha mãe, ríspida. Recusando-se a ajudar a irmã. Eu não estou me recusando a ajudar. Estou me recusando a entregar as coisas do meu bebê e $7.000 sem motivo algum. O rosto do meu pai se endureceu. Família nunca é sem motivo, Clary. Sua mãe pediu para você fazer algo pela Madison. A resposta deveria ser sim. A resposta deveria ser razoável, pai. O que vocês estão pedindo não é razoável. Abaixe a voz. Os olhos dele percorreram os convidados que observavam. Você está criando um escândalo no chá da sua irmã. Criando um escândalo. Eu só pedi para mudar de lugar, para não ficar sentada ao lado do lixo. Chega! A voz da minha mãe cortou o ar como um chicote. Você sempre teve inveja da Madison. Desde que ela nasceu, você a odeia por ser mais bonita, mais inteligente, melhor em tudo. E agora não aguenta que ela também vá ter um bebê. A acusação era tão absurda, tão desconectada da realidade, que eu ri. Um riso curto, seco, de puro espanto. Foi nesse momento que minha mãe me empurrou. As mãos dela acertaram meus ombros com força, sem aviso. Eu estava perto da borda da piscina, o centro de gravidade já desequilibrado pela gravidez. Cambaleei para trás, tentando me segurar, mas não consegui. A água se fechou sobre a minha cabeça, fria e chocante apesar do calor. Por um instante, fiquei desorientada, sem saber qual direção era para cima. O vestido inflou ao meu redor, o tecido pesado me puxando para baixo. Tentei chutar para subir, mas meu corpo grávido era desajeitado, pesado. Meus pés não encontravam o fundo. O pânico subiu pela garganta. Eu precisava respirar. Não alcançava. Através da água, ouvi risadas distorcidas, abafadas, mas inconfundíveis. Eles estavam rindo. Emergi, ofegante, tentando alcançar a borda da piscina. Minha mão escorregou no azulejo molhado, e voltei a afundar. Mais risadas. A voz da minha mãe soou alta, clara o suficiente para atravessar o barulho da água. Se ela não voltar, a gente pode ficar com tudo. Outras vozes se juntaram. Concordância. Deboche. E então, a voz da Madison cortou o ar. Finalmente, meu bebê vai ter tudo. O terror me deu força. Chutei com tudo, subindo novamente. Desta vez, consegui prender o cotovelo na borda da piscina. Me puxei pela metade, tossindo e engasgando. Então, uma dor explodiu no meu abdômen. Não era o incômodo surdo das últimas semanas, era aguda, violenta, devastadora. Gritei. O som rasgou minha garganta. Um líquido quente escorreu entre minhas pernas, misturando-se à água da piscina. Minha bolsa tinha estourado. Derek. Tentei olhar ao redor, mas a dor e o pânico me cegavam. Derek, me ajuda. Mãos fortes me agarraram, me puxando para fora da piscina. Fui colocada sobre o deck. O rosto de Derek surgiu acima do meu, pálido de terror. O bebê está vindo, eu sussurrei, arfando. Derek, o bebê está vindo agora. Outra contração chegou. Eu havia feito aulas de parto, lido todos os livros sobre como o início do trabalho de parto podia ser controlado com técnicas de respiração. Mas isso não era trabalho de parto inicial. Era imediato, urgente, avassalador. Chama o 192. Dererick gritou para a multidão atônita. Ninguém se moveu.
Minha mãe estava paralisada, o rosto pálido. Madison tinha as mãos cobrindo a boca. Meu pai olhava de mim para os convidados com expressão de horror absoluto, como se eu tivesse entrado em trabalho de parto de propósito para arruinar a festa. Dererick pegou o telefone, discando com mãos trêmulas, mantendo um braço ao meu redor. Ambulância. Precisamos de uma ambulância agora. Minha esposa está em trabalho de parto. Ela caiu na piscina. Por favor, rápido. A dor veio em ondas agora, quase sem intervalos entre as contrações. Algo estava errado. O parto não deveria evoluir tão rápido. A queda, o impacto algo havia desencadeado um parto prematuro e violento. Fica comigo, Clary. A voz de Dererick se partiu. A ajuda está a caminho. Segurei sua mão com força suficiente para doer. Pelo nevoeiro da dor, vi minha mãe dar um passo para trás, não em direção a mim, mas para longe. Dererick percebeu também. Sua expressão mudou para algo que eu nunca tinha visto antes, fúria fria substituindo o pânico. Você a empurrou. A voz dele estava mortalmente calma. Você empurrou sua filha grávida na piscina e ainda riu enquanto ela se debatia. Foi um acidente. As palavras da minha mãe saíram sufocadas. Eu não quis. Você disse que, se ela não voltasse à superfície, poderia ficar com tudo. Eu ouvi. Todos ouviram. Os convidados trocavam olhares desconfortáveis. A tia Linda estava com o celular na mão, e percebi, com uma clareza distante, que ela estava gravando. Tudo estava em vídeo. Dererick se levantou devagar, acomodando-me com cuidado no deck. Caminhou em direção à minha mãe com passos deliberados. Derek, não. Tentei alertá-lo. Meu pai se moveu para interceptá-lo. Não. A única palavra de Dererick o parou por completo. Não diga mais nada. Ele continuou, a voz firme e implacável. Você colocou sua filha grávida ao lado de lixeiras na festa da irmã dela. Exigiu que ela desse suas coisas de bebê. Pediu $7.000 e, quando ela disse não, sua esposa a agrediu. Agora isso é uma palavra forte. O pai começou a gaguejar, procurando argumentos, mas Dererick não parou. Agrediu, colocou em perigo, tentativa de roubo. Ah, e temos testemunhas. Dezenas delas, além de provas em vídeo, graças a Linda. Minha tia assentiu lentamente, o rosto sombrio. Pegamos tudo, desde a discussão até o empurrão. Claríssimo. O rosto da minha mãe perdeu totalmente a cor. Você não pode. Somos família. Família. Dererick riu, seco e amargo. Você está certo. Vamos falar sobre família. A família da Clary. A que ela escolheu. Eu e nossa filha, que estava nascendo agora por causa do que você fez. As sirenes uivavam à distância, cada vez mais próximas. É o seguinte, continuou Dererick. Os paramédicos vão levar a Clary para o hospital. Eu vou com ela e, depois, irei à delegacia registrar um boletim de ocorrência, agressão contra uma gestante. Também vou ligar para nosso advogado sobre uma medida protetiva. Você não faria isso. A voz da minha mãe vacilou. Assista-me. Você nunca mais vai conhecer sua neta. Nunca fará parte da vida dela. Nunca saberá o nome dela. Nunca verá uma única foto. Vocês duas. Ele se virou para incluir meu pai. Acabou. Outra contração me rasgou. Não consegui conter o grito desta vez. Dererick voltou imediatamente ao meu lado, sua raiva se transformando novamente em cuidado gentil. Estou aqui. Eu te seguro. Os paramédicos arrombaram o portão lateral, equipamentos em mãos. Avaliaram-me rapidamente, profissionais e eficientes. Um deles olhou para cima, sério. Precisamos transportar agora. Esse bebê não vai esperar. Carregaram-me na maca. Entre a dor e o medo, vi o rosto da minha mãe. De repente, ela parecia pequena, encolhida, aterrorizada. Bom, pensei, com crueldade. Que ela sinta medo. Madison avançou. Clary, eu não sabia que a mãe ia. Não ouse, a voz de Dererick cortou-a.
Você sorriu e disse que o bebê dela teria tudo. Fique longe de nós. A viagem de ambulância foi um borrão de dor e pânico. Não chegamos ao hospital. Nossa filha decidiu nascer na ambulância, a 6 minutos da emergência, assistida por uma paramédica chamada Angela, que tinha as mãos mais calmas que eu já sentirá. Ela nasceu gritando, cor-de-rosa, furiosa e perfeita. Colocaram-na sobre meu peito e eu soluçava, misturando alívio, alegria e o terror residual. 2,5 quilogramas. Anunciou Angela. Prematura, mas forte. Pulmões funcionando perfeitamente. Dererick cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você conseguiu. Ele disse. Meu Deus, Clary, você conseguiu. Batizamos nossa filha de Harper, nome da avó de Dererick. Minha família não teria palavra nisso. Não seriam consultados, nem informados até o registro de nascimento ser oficial. O médico da emergência, que nos examinou ao chegarmos, tinha perguntas. Doutora Jennifer Ramírez, na casa dos 50 anos, olhos gentis que claramente tinham visto demais. Documentou cada detalhe enquanto uma enfermeira verificava os sinais vitais de Harper no aquecedor ao lado de nós. Você disse que caiu na piscina? A caneta da doutora Ramírez pairava sobre a prancheta. Fui empurrada. Corrigi, baixinho. Minha mãe me empurrou. A caneta parou completamente. Sua mãe te empurrou enquanto você estava com 9 meses de gravidez? Sim. Assenti, a garganta apertada com a lembrança. Fui para debaixo da água 2 vezes. Não consegui alcançar a borda de imediato. O vestido estava pesado. Doutora Ramírez anotou tudo com precisão meticulosa. Sou obrigada a documentar isso em seus registros médicos. O trauma da queda provavelmente desencadeou seu parto rápido. O nascimento prematuro poderia ter causado complicações graves. Vocês tiveram muita sorte. Sorte parecia a palavra errada para descrever o que havíamos sobrevivido. Ela continuou anotando, perguntando sobre a linha do tempo, as testemunhas, se eu havia perdido a consciência em algum momento. Quando terminou, ergueu os olhos, expressão que misturava preocupação profissional e raiva pessoal. Também sou obrigada a relatar casos de abuso ou perigo. O que aconteceu hoje se enquadra. Vou registrar um relatório nas autoridades competentes. Já estamos indo à polícia, disse Dererick, sentado ao meu lado, sem soltar minha mão desde que chegamos. Bom, porque isso não é apenas drama familiar. Isso é crime. Ela olhou para Harper, dormindo pacificamente apesar da entrada dramática. Sua filha poderia ter morrido hoje. Você poderia ter morrido. Os responsáveis precisam ser responsabilizados. Depois que ela saiu, Dererick e eu ficamos em silêncio por um longo momento. A realidade se instalava lentamente, como sedimentos caindo na água. Minha mãe me empurrou. Minha família riu. Madison esperava que eu não emergisse para poder ficar com as coisas do meu bebê. Eu continuo revivendo isso, sussurrei. O olhar no rosto dela antes de me empurrar. Ela queria me machucar. Eu sei, ele apertou minha mão. Eu vi também. Há quanto tempo você acha que ela me odeia? Não sei se é ódio. Acho que é pior. Indiferença misturada com sentimento de direito. Para ela, você não é uma pessoa. Você é um obstáculo para o que Madison quer. A verdade do que ela dizia doía mais do que os ferimentos físicos. Eu tinha hematomas espalhados pelos ombros, o cotovelo arranhado por ter batido na borda da piscina, uma dor persistente na lombar, mas tudo isso iria sarar. O conhecimento de que minha mãe se importava tão pouco com minha vida, com a vida da neta dela, que arriscou ambas para o benefício de Madison, isso nunca cicatrizaria totalmente. Na manhã seguinte, uma assistente social nos visitou. Ellen Pritchard se apresentou com um aperto de mão caloroso e comentou imediatamente como Harper era linda. Tinha um jeito de tornar até conversas difíceis administráveis. O relatório da doutora Ramírez chegou. Ellen explicou, acomodando-se na cadeira que Dererick havia deixado para pegar café. Fui designada para acompanhar vocês e garantir que tenham os recursos e o apoio necessários. Vamos registrar queixa, disse eu imediatamente. Isso não foi um acidente. Fico feliz em ouvir que estão levando isso a sério.
Muito frequentemente, em casos envolvendo familiares, as vítimas sentem-se pressionadas a minimizar ou justificar o comportamento. Ela tirou uma pasta com informações sobre recursos para violência doméstica, assistência jurídica e serviços de aconselhamento. Mesmo que seja sua mãe e não um cônjuge ou parceiro, a dinâmica é similar: abuso, manipulação, exposição ao perigo. Conversamos por quase 1 hora. Ellen me ajudou a entender que o que eu tinha vivido não era apenas um dia ruim ou uma discussão familiar que saiu do controle. Era um padrão de comportamento que escalou para a violência. Perguntou sobre minha infância, meu relacionamento com meus pais, se já tinham ocorrido outros incidentes. Percebi que estava contando coisas que nunca havia articulado antes, como as conquistas da Madison sempre eram celebradas enquanto as minhas eram minimizadas, como minha mãe tinha esquecido de ir à minha formatura porque Madison tinha um torneio de tênis no mesmo dia, como meu pai se recusou a me conduzir até o altar no casamento porque eu não escolhi o local que minha mãe queria. Tudo isso são formas de abuso emocional, disse Ellen, com delicadeza. Favoritismo, negligência, amor condicional, e ontem isso se tornou físico. Essa é uma escalada que raramente se resolve sozinha. Cortar relações é a decisão correta. Não posso dizer o que é certo para sua família, mas posso garantir que proteger você e sua filha é sempre válido. Você não deve a ninguém acesso à sua vida, especialmente pessoas que já provaram que te prejudicariam para beneficiar outra. Dererick voltou com café e doces da cafeteria do hospital. Ellen repetiu as mesmas orientações para ele, enfatizando a importância de documentar tudo: fotos dos meus hematomas, cópias dos registros médicos, o vídeo que a tia Linda havia feito, depoimentos das testemunhas da festa. Construa um caso à prova de falhas, aconselhou. Porque pessoas como seus pais vão tentar inverter a narrativa. Dirão que você está exagerando, sendo vingativa, impedindo maliciosamente que eles vejam a neta. Não dê a eles espaço para distorcer a história. Depois que Ellen foi embora, Dererick e eu fizemos uma lista. Todas as provas que tínhamos, todas as pessoas que testemunharam a agressão, todos os incidentes anteriores que podíamos documentar. Era deprimente de tão longa. Eu devia ter visto isso chegando, disse, encarando a lista. Todos os sinais estavam lá. Não diga isso, a voz de Dererick foi firme. Não se culpe pelas escolhas deles. Você esperava que sua família fosse melhor. Isso não é uma falha de caráter. Harper acordou com fome, e eu me concentrei em alimentá-la, no simples milagre da sua existência. Ela pegou o peito facilmente. Mais uma coisa pela qual ser grata. As enfermeiras haviam avisado que bebês prematuros às vezes tinham dificuldade para mamar, mas Harper estava determinada. Meu celular havia sido recuperado da piscina, encharcado e sem funcionar. Dererick trouxe o laptop para que eu pudesse checar e-mails e mensagens. 63 chamadas perdidas, mais de 100 mensagens de texto, centenas de notificações de redes sociais. O vídeo tinha vazado. A tia Linda havia compartilhado com suas filhas para guardar, e uma delas postou no Facebook antes de remover. Mas a internet nunca esquece. O vídeo foi compartilhado, baixado, refeito upload. Em 24 horas após o incidente, milhares de pessoas haviam visto minha mãe me empurrar na piscina. As mensagens variavam de apoio a choque, e até raiva pura. Amigos que eu não falava há anos entraram em contato para expressar o espanto. Colegas de trabalho de Dererick mandaram mensagens de apoio e ofertas de ajuda. Estranhos comentavam em matérias de jornal que repercutiram a história. Mulher local agredida no chá de bebê da irmã dá à luz em ambulância, lia uma manchete. Outra dizia: vídeo viral mostra a avó empurrando filha grávida na piscina. Um blog sensacionalista publicou: chá de bebê se transforma em cena de tentativa de assassinato. As amigas da minha mãe tentavam controlar os danos nos comentários: foi um acidente. Ela mal a tocou. Claire está exagerando para chamar atenção. O chá da Madison foi arruinado pelo drama da irmã. Mas o vídeo não mentia. Mostrava as mãos da minha mãe tocando meus ombros. Mostrava eu caindo de costas na piscina. Capturava as risadas, os comentários sobre pegar minhas coisas, o sorriso satisfeito de Madison. A opinião pública estava esmagadoramente do meu lado, o que parecia surreal e validante, mas ainda assim de alguma forma não era suficiente. A mãe de Dererick ligou enquanto eu processava a resposta online. Patricia Walsh era tudo que minha mãe não era: calorosa, apoiadora,
genuinamente feliz por ser avó. Criou 3 filhos sozinha, após divorciar-se, trabalhou em 2 empregos para mandá-los à faculdade, e nunca fez com que competissem pelo seu amor. Como está minha neta? Foram suas primeiras palavras. Perfeita, disse, a voz embargada. Ela é absolutamente perfeita. E você, querida? Eu desabei. Contei tudo sobre o chá, as lixeiras, as exigências por dinheiro e itens do bebê, o empurrão, o terror de ficar submersa, a dor do parto na piscina enquanto minha família ria em vez de ajudar. Patrícia ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento. Vou voar para aí, disse finalmente. Hoje à noite, se eu conseguir um voo. Você precisa de ajuda e de uma família que realmente haja como família. Você não precisa passar por isso sozinha, Clary. Você é minha nora. Harper é minha neta. Claro que eu vou. Eu já devia estar aí. Ela chegou no dia seguinte, acompanhada da irmã de Dererick, Melissa. Trouxeram mantimentos, itens para o bebê, refeições caseiras e recipientes que cabiam no nosso freezer. Não fizeram perguntas invasivas nem comentários julgadores. Apenas ajudaram. Melissa segurava Harper enquanto eu tomava banho pela primeira vez em 3 dias. Patrícia organizava nosso apartamento, montando berço ao lado da nossa cama e separando os presentes que já começavam a chegar dos amigos. O irmão de Dererick ligou de Seattle para oferecer ajuda financeira, caso precisássemos para custear despesas legais. Era assim que a família deveria ser, pessoas que apareciam, que ajudavam sem esperar nada em troca, que celebravam sua alegria e protegiam você do perigo. A detetive da polícia designada ao nosso caso era uma mulher chamada Sarah Shen. Ela veio ao hospital no nosso segundo dia, crachá preso ao cinto e bloco de notas na mão. Já havia analisado o relatório da doutora Ramírez e assistido ao vídeo viral várias vezes. Quero ser direta com vocês, disse a detetive Shen, depois de se apresentar. Casos envolvendo familiares podem ser complicados de processar. Os advogados de defesa vão argumentar que foi um acidente, que não houve intenção de machucar, que as emoções estavam à flor da pele, mas este vídeo é bastante contundente. Ela nos explicou o que aconteceria a seguir. Meus pais seriam contatados para prestar depoimentos. As testemunhas da festa seriam entrevistadas. O promotor analisaria as provas e decidiria se apresentaria denúncias. O que temos a nosso favor é a documentação, o vídeo, os registros médicos, múltiplas testemunhas. O que trabalha contra nós é que sua mãe vai alegar que foi sem intenção. Um gesto que deu errado. Um acidente infeliz. Ela disse que, se eu não voltasse à superfície, poderia ficar com tudo, lembrei. Como isso seria sem intenção? Mostra frieza e descaso com sua segurança. Mas provar que ela te empurrou com intenção de causar dano grave é diferente de provar que fez um comentário cruel depois do fato. As nuances legais me frustravam. A intenção era óbvia. Minha mãe estava irritada porque eu me recusei a dar as coisas do meu bebê para Madison. Ela retaliou fisicamente. O fato de ter feito comentários cruéis enquanto eu me debatia na água só comprovava sua mentalidade. Mas a detetive Shen explicou que o que parecia óbvio para nós poderia não atender ao padrão legal exigido para certas acusações. Agressão física? Sim, isso estava claro. Mas tentativa de homicídio ou mesmo exposição imprudente a risco causando lesão grave exigia provar um estado mental específico, mais difícil de estabelecer. Vamos montar o caso mais forte possível, prometeu. E entre você e eu vi o vídeo. Tenho uma filha. Se alguém fizesse isso com ela enquanto estivesse grávida, eu queria ver essa pessoa na prisão. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que sua mãe enfrente consequências. Depois que a detetive Shen saiu, senti-me exausta. Harper precisava ser alimentada e trocada. As enfermeiras precisavam checar meus sinais vitais e o peso dela. Visitantes continuavam chegando, alguns bem-vindos, outros nem tanto. Uma equipe de notícias local tentou entrar na maternidade até ser retirada pela segurança. Dererick intercedia em tudo, com instintos protetores em alerta máximo. Atendia chamadas, barrava visitantes indesejados e me trazia comida quando eu esquecia de me alimentar. Patrícia cuidava das tarefas práticas, lavanderia, compras, notas de agradecimento pelos presentes.
Melissa pesquisava pediatras e marcava os primeiros exames de Harper. Eu me concentrei em me curar e criar vínculo com minha filha. Todo o resto parecia secundário. No nosso terceiro dia no hospital, meu pai apareceu. A segurança chamou Dererick antes de deixá-lo se aproximar do meu quarto. Dererick desceu para encontrá-lo no saguão, e depois soube da conversa. Quero ver minha filha e minha neta, exigiu meu pai. Não. Eu sou família. Você não pode me impedir. Assista-me, respondeu Dererick, com a voz fria. Você sentou sua filha grávida ao lado do lixo. Apoiou a exigência da sua esposa por itens de bebê e dinheiro. Não fez nada quando Clary pediu para mudar de lugar. E quando sua esposa a empurrou na piscina, você parecia envergonhado por si mesmo, não preocupado com ela. Agora veja bem. Não, você veja bem. Clary quase se afogou. Harper nasceu 5 semanas antes do previsto por causa do trauma. As duas poderiam ter morrido. E você está preocupado com seu acesso a elas? Seus direitos como avô? Você não tem nenhum. Você os perdeu quando escolheu Madison em vez de Clary pela milionésima vez. Meu pai tentou argumentar, lembrando feriados e memórias de infância, afirmando que sempre me amou. Dererick o interrompeu com fatos. A formatura que ele perdeu. A caminhada no meu casamento que se recusou a fazer. O fundo universitário que foi inteiramente para Madison, apesar das promessas de dividir. As inúmeras vezes em que ficou ao lado da minha mãe e da minha irmã contra mim. Sangue não faz você ser família, disse Dererick. Ações fazem, e suas ações foram consistentemente terríveis. A segurança acompanhou meu pai para fora quando ele levantou a voz. Dererick voltou para o andar, tremendo de adrenalina e raiva. Sinto muito, disse. Você não deveria ter que lidar com ele. É isso que o casamento significa, suas batalhas são minhas batalhas. Ele beijou minha testa e, sinceramente, eu queria dizer aquelas palavras a ele há anos. Fez muito bem. O hospital finalmente nos liberou no 4º dia. Harper havia mantido peso, passado em todos os exames e estava liberada para ir para casa. Eu estava me recuperando bem fisicamente, embora emocionalmente me sentisse crua e frágil. A mãe de Dererick insistiu em ficar conosco por 2 semanas. Não discutimos. Tê-la ali significava que eu poderia descansar enquanto ela cuidava das tarefas domésticas. Significava que Harper tinha mais mãos amorosas para segurá-la. Significava que eu tinha alguém com quem conversar, que entendia a disfunção familiar e havia sobrevivido a ela. A mãe do meu ex-marido era como a sua. Patrícia me contou uma noite enquanto dobrávamos roupas de bebê, tudo o que eu fazia estava errado. Cada escolha era criticada. Ela me comparava constantemente com a filha dela, e eu sempre saía perdendo. Como você lidou com isso? Perguntei. O divórcio ajudou, disse ela com um leve sorriso. Mas mesmo antes disso, eu tive que aprender que a opinião dela não definia meu valor. Ela podia achar que eu era uma esposa e mãe horrível o quanto quisesse. Eu sabia a verdade. Meus filhos também sabiam. Isso é o que importava. Você se arrepende de ter cortado o contato? Nenhuma vez. Ela tentou conseguir a guarda dos meus filhos durante o divórcio. Alegou que eu era incapaz. Espalhou mentiras sobre mim para quem quisesse ouvir. Patrícia alisava um pequeno macacão com mãos gentis. Pessoas assim não mudam, Clary. Elas se reafirmam. Cortá-la foi a coisa mais saudável que já fiz. Suas palavras ajudaram mais do que qualquer conselho de terapeuta poderia. Ela viveu algo parecido e saiu mais forte. Criou homens bons, que sabem amar e apoiar suas parceiras. Construiu uma vida baseada na família escolhida, não na obrigação biológica. Se ela conseguiu, eu também conseguiria. O hospital nos manteve em observação por 4 dias. A chegada precoce de Harper exigia monitoramento, mas ela se desenvolvia forte e saudável, apesar da entrada traumática no mundo. Derek cumpriu todas as promessas. O boletim de ocorrência foi registrado. A evidência em vídeo foi entregue. Nossa advogada redigiu uma carta de cessar e desista e iniciou a ordem de restrição. Meus pais ligaram 47 vezes na primeira semana. Derek bloqueou os números deles.
Eles apareceram no hospital. A segurança os retirou. Minha mãe enviou flores, Dererick as doou para outros pacientes. As consequências legais vieram rapidamente. O vídeo tornou tudo inegável. O promotor apresentou acusações criminais contra minha mãe por agressão física. Meu pai não foi criminalmente acusado, mas entramos com um processo civil separado contra ambos por danos emocionais, despesas médicas e exposição a perigo. Madison não foi acusada, mas foi incluída na ordem de restrição depois de tentar visitar nossa casa sem ser convidada. O advogado de defesa criminal deles tentou negociar um acordo, sugerindo que a agressão foi sem intenção e que minha mãe não tinha histórico de violência. O promotor não aceitou, não com evidências em vídeo mostrando o empurrão deliberado e os comentários cruéis depois. Minha mãe acabou aceitando um acordo judicial, redução das acusações em troca de confissão de culpa, liberdade condicional, aulas obrigatórias de controle de raiva e uma ordem de restrição permanente. Sem pena de prisão, o que me frustrou. Mas pelo menos havia registro criminal, um reconhecimento legal de que o que ela fez foi errado. O caso civil demorou mais. O advogado deles tentou argumentar que estávamos sendo vingativos e sensíveis demais. Nossa advogada, uma mulher afiada chamada Patricia Shen, especializada em direito de família, respondeu com um relato detalhado de abuso emocional, tentativas de manipulação financeira e agressão física documentada por registros médicos, declarações de testemunhas e aquele vídeo devastador. As negociações do acordo civil se arrastaram por 4 meses. Meus pais queriam que tudo desaparecesse discretamente. Dererick queria consequências. Conseguimos ambos. Eles pagaram todas as despesas médicas relacionadas ao nascimento de Harper. Pagaram o aconselhamento para trauma. Criaram um fundo fiduciário para Harper, que não poderiam tocar nem controlar. E renunciaram a qualquer direito de avós, legalmente documentado e vinculativo. O dinheiro não importava tanto quanto o essencial, eles tiveram que reconhecer, em documentos legais, o que haviam feito. Tiveram que admitir culpa. Tiveram que aceitar a separação permanente da neta. Minha mãe tentou uma última vez se aproximar, através da tia Linda. Uma carta escrita à mão, alegando que havia cometido um erro, alegando que me amava, alegando que queria conhecer Harper. Li uma vez e joguei fora. Dererick me encontrou chorando no quarto de Harper naquela noite, segurando nossa filha adormecida. Mudou de ideia? Perguntou delicadamente. Não enxuguei os olhos. Só estou de luto, acho. Luto pelos pais que pensei ter. Pela família a qual pensei pertencer. Ele nos envolveu com os braços. Você tem uma família bem aqui. Ele estava certo. Harper tinha os pais de Dererick, que haviam voado para cá no dia seguinte ao nascimento e só foram embora depois de garantir que estávamos bem. Tinha a irmã de Dererick, que trouxe refeições e suprimentos para bebê e perguntava o que precisávamos, e não o que ela queria. Tinha amigos nossos que se tornaram família escolhida, nos cercando de apoio e amor. Ela não precisava de pessoas que nos colocassem ao lado de lixeiras, que priorizassem um neto em detrimento do outro, que colocassem uma vida em risco para provar um ponto sobre o favoritismo. O bebê de Madison nasceu 4 meses depois. Um menino chamado Christopher. Soube disso pelo Facebook, antes de bloquear todos os membros da minha família. Alguém me marcou no anúncio do nascimento, talvez por hábito ou talvez como uma tentativa deliberada de forçar contato. Olhando para a foto, não senti nada, nenhuma inveja, nenhuma raiva, nenhuma curiosidade, apenas um desejo distante de que aquela criança fosse tratada melhor do que eu fui. O primeiro aniversário de Harper foi comemorado em nosso quintal. A família de Dererick, nossos amigos, colegas de trabalho que se tornaram próximos 30 pessoas que amavam nossa filha nos cercavam. Meus pais não foram convidados. Nem Madison. A ordem de restrição ainda estava em vigor, embora eles não a tivessem violado. Talvez finalmente tivessem aprendido limites. Ou talvez simplesmente não se importassem o suficiente para tentar mais. Harper esmagou o bolo com entusiasmo, espalhando cobertura no cabelo e pelo rosto. Todos riram e tiraram fotos. Dererick me beijou e sussurrou. A melhor festa de todas. Sem lixeiras à vista. Ri até chorar, e ele me abraçou durante ambos os momentos. Anos depois, as pessoas me perguntariam se eu me arrependia de ter cortado contato com minha família.
Se eu sentia culpa, se pensava que havia exagerado. Eu lembraria daquele momento na piscina, lutando para subir à superfície, ouvindo risadas em vez de preocupação. Eu lembrava do sorriso de Madison quando falava em ficar com tudo. Lembrava do rosto da minha mãe, pálido de medo ao perceber que ações tinham consequências. E pensava em Harper crescendo cercada por pessoas que a amavam incondicionalmente. Pessoas que nunca a fariam competir por afeto. Que jamais a colocariam ao lado do lixo para provar um ponto. Sem arrependimentos, eu dizia. Nenhum só. Dererick sugeriu que nos mudássemos para o outro lado do país quando Harper completasse 3 anos. Uma oportunidade de trabalho na Carolina do Norte, longe da Califórnia e de toda a sua história complicada. Recomeço, disse ele. Um lugar novo, onde ninguém conhece a história. Onde Harper poderia simplesmente ser Harper. Mudamos na primavera, compramos uma casa com um quintal de verdade, não o pequeno pátio do nosso apartamento. Harper começou a pré-escola e fez amigas que nada sabiam sobre dramas familiares ou desastres em chá de bebê. Às vezes, eu a via brincando com a filha de uma vizinha, compartilhando brinquedos sem precisar de aviso, e sentia uma gratidão intensa por ela estar aprendendo a bondade naturalmente. Não porque alguém exigisse, não para evitar punição ou ganhar aprovação, apenas porque aquilo fazia parte de quem ela era. No aniversário de 5 anos de Harper, chegou um envelope da Califórnia. Sem remetente, mas reconheci a letra da minha mãe. Não abri. Dererick perguntou se eu queria, se precisava de um fechamento. Tenho meu fechamento, respondi. Fechei aquela porta anos atrás. O envelope foi direto para o lixo, onde pertencia, onde tentaram nos colocar. Mas sobrevivemos, construímos algo melhor, criamos a família que merecíamos. Harper jamais saberia como é ser a rejeitada, ser literalmente sentada ao lado do lixo enquanto outros recebiam os bons lugares. Ela só conheceria o amor incondicional, descomplicado, verdadeiro.